Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nessa sessão de tutoriais do canal eu resolvi mostrar para vocês a resolução de uma questão que é muito comum para quem trabalha com dados espaciais, especialmente no caso em que se queira fazer junção de informações de tabelas diferentes, de tabelas de atributos entre planos de informação diferentes, tá? Então, o exemplo que mais comum é quando você tem, digamos, um mapa de pontos, digamos que sejam poços, por exemplo, poços de água, né? Captação de água. E você tem essa camada sobreposta a um mapa de um município. E você quer saber em que bairro está cada poço desses. Então você precisa preencher a tabela de atributos da camada dos poços com um novo campo, né? Um novo atributo que seria o nome do bairro em que ele se encontra, tá? Aí você poderia fazer isso manualmente, né? Você poderia ir vendo cada local que fica cada poço e ir digitando na tabela. Mas, muitas vezes quando a gente trabalha com dados espaciais, a gente trabalha com volumes grandes de informação. Então é legal que a gente possa utilizar, né, as funções do SIG para automatizar e facilitar a nossa vida em relação a isso. Então é sobre essa ideia que eu vou mostrar aqui no canal para vocês hoje, tá certo? Então eu vou pegar aqui algumas camadas de exemplo e eu vou mostrar como executar essa operação, tá? Para esse exercício, o que foi que eu selecionei? Eu fui no site do IBGE, entrei no site do IBGE e baixei dois shapefiles, tá? Então eu baixei o shapefile das micro-regiões do estado da Paraíba e baixei o shapefile da divisão administrativa, né, dos municípios do estado da Paraíba, tá? Então quem estiver precisando, né, de dados espaciais para fazer seus trabalhos, né, e que sejam principalmente relacionados a divisões administrativas, fica a dica aí de entrar no site do IBGE na seção de downloads e baixar os arquivos que vocês precisarem, tá? Então, uma vez que se tenha baixado esses dados, aí o que a gente faz? A gente entra aqui volta para o QGIS, né, e insere as camadas, tá? E aí é simples, né? Aquele jogo padrão ali, e verificar aqui onde é que está salvo o arquivo que você deseja. Nesse caso eu já descompactei os arquivos, né? Então eu vou inserir a camada micro-regiões, adicionar, e vou aproveitar e adicionar logo para agilizar a camada municípios. Então adicionei as duas, tá? Para facilitar a visualização, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada aqui das micro-regiões. Vou entrar aqui nas propriedades, vou utilizar essa opção aqui de categorizado, pelo nome da micro-região, deixar aqui cores aleatórias, mandar classificar, tá? Aplica e OK. E a camada dos municípios, eu vou também entrar lá nas propriedades e vou colocar aqui para que o preenchimento fique sem pincel, ou seja, os municípios não vão ficar preenchidos, tá? Dessa forma, dá para a gente observar bem, né, quais municípios estão em cada micro-região do estado, certo? Aí a ideia, então, é aquela, né? Bom, eu tenho aqui, vamos abrir a tabela de atributos da camada municípios, e vocês vão ver o seguinte, quais são os atributos que estão disponíveis para essa camada. Então, eu tenho um atributo aqui de código do município, que é o código do IBGE, o nome do município, o estado a que está vinculado, né? E a área desse município em quilômetros quadrados, tá? Então, qual é a lógica dessa aplicação? Seria criar um novo campo, ou seja, uma nova coluna, e que o programa preencha automaticamente o nome da micro-região a que cada um desses municípios está vinculado, tá? Então, essa é a nossa lógica. Então, eu vou fechar aqui a tabela de atributos, né, para a gente começar a execução dessa tarefa. Em primeiro lugar, é importante
que vocês, para essa operação que eu vou mostrar, verifiquem se as camadas que vocês vão trabalhar estão no mesmo sistema de referência. Tá? Então, por exemplo, se você colocar o mouse em cima do nome da camada, vai aparecer um rótulo com algumas características, né, com alguns dados dessa camada. Lá no final tem ali multipóligon na primeira linha, EPSG 4674. Se eu for para outra camada, vai aparecer o mesmo código, EPSG 4674. Isso significa que as duas camadas estão no mesmo sistema de referência. Caso não estivessem no mesmo sistema de referência, vocês teriam que fazer um procedimentozinho para converter, né, essas camadas e deixá-las no mesmo sistema. Tá? Então aqui, como eu baixei os dois direto lá do IBGE, então eles já vieram com o mesmo sistema. Bom, aí o que vocês vão precisar fazer também? Observar isso e a gente vai usar um plugin, tá? Um complemento para facilitar a operação. Dá para fazer no braço, como a gente chama? Dá para fazer essa operação no braço, tá? Mas a gente vai utilizar um complemento para facilitar a nossa vida. Que complemento é esse? Então vocês vão lá, complementos, gerenciar e instalar complementos. Vai abrir a janelinha e vocês vão procurar aqui, ó, por esse complemento, tá? Ref Functions, certo? O que esse Ref Functions vai fazer? Ele vai adicionar funções para análise espacial lá naquela calculadora de campos que tem aqui no QGIS, tá? Essa calculadora de campos, certo? Então, o meu já está instalado, né? Então, por isso que está aparecendo aqui desinstalar. Vocês vão fazer é mandar pesquisar aqui Ref Functions, vai aparecer o plugin e vocês vão pedir para instalar. Instala, vai dar um OK, né? Ou close, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em calculadora de campos, vão abrir a calculadora de campo, tá? Com a camada que vocês querem receber os dados, né? Aberta, tá? Então vocês vão aqui em calculadora de campos. E aí aqui é bem simples, ó. Vocês vão ter primeiro duas opções para escolher. Vocês podem criar um novo campo, que vai ser o nosso caso, tá? Porque a nossa tabela lá do mapa dos municípios não tem uma coluna para receber essa informação de micro-regiões. Então, no caso da gente vai criar um novo campo chamado micro-regiões. Micro-regi. Tá? E, logicamente, a gente vai ter que configurar o tipo de dado aqui, né? Como são textos, então a gente vai colocar texto. E como tem nomes de micro-regiões que às vezes são grandes, para garantir, vamos colocar aí uma extensão de 100 caracteres. Tá? A outra possibilidade seria se você já tivesse criado uma coluna, né? Um atributo lá na tabela de atributos. Aí você iria utilizar a opção atualizar campo existente. Tá? Se fosse esse o caso, você selecionaria atualizar um campo existente e escolher um dos campos, tá? Que já existe na tabela de atributos. Mas eu repito, não é o nosso caso. O nosso caso é o de criar uma nova coluna, tá bem? Então vamos lá. Antes de continuar, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou cancelar essa janelinha, só para facilitar aqui, e eu vou vir na camada das micro-regiões e abrir a tabela de atributos, tá? Só para verificar qual é o nome do campo, ó, nome da coluna que eu quero utilizar lá no meu Ref Functions, tá? Na minha calculadora de campos. Então eu vou anotar, eu anoto nm micro, tá? Só para não esquecer, né? Se vocês já tiverem olhado, não precisa verificar isso, né? Mas só para não ter nenhum lapso aqui de memórias, eu entro aqui, vejo qual é a camada que eu quero, fecho, seleciono de novo a camada de municípios, calculadora de campos, criar novo campo, faço a mesma coisa, micro-regi de micro-regiões, tipo de texto e 100, tá? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Quem já utilizou a calculadora de campos alguma vez vai reparar que essa opção aqui, reference, não existia, tá? Passou a existir a partir do momento que a gente instalou o complemento Ref Functions, tá? E é nessa opção aqui que vai aparecer a ferramenta que a gente vai precisar, tá? Que seria o quê?
seria justamente essa geom intersects, tá? Ou seja, eu quero que o programa ele verifique qual microrregião cada município intercepta, tá? Entre aquelas duas camadas. Então, essa operação ela utiliza dois argumentos. O primeiro argumento é a camada, é o nome da camada, de onde vão vir as informações. E o segundo argumento é o nome do campo, da coluna, tá? Por isso que eu voltei ainda agora lá na tabela de atributos para anotar qual era o nome da coluna que eu ia precisar, certo? Aí aqui é bem simples. 2 cliques no nome do comando, tá? Vai aparecer aqui expressão inválida, vocês não se preocupem, por quê? Porque vocês ainda estão construindo a expressão, certo? E aí o que vocês vão fazer? Vai abrir os parênteses, né? E aqui, o primeiro atributo que vocês vão utilizar é justamente o nome da camada de onde vão vir as informações, ou seja, PB microrregiões underline 2020, certo? É o nome da camada. Separado por vírgula, tá? E depois o nome do campo, que seria o nm underline micro, tá? Coloca aqui uma aspa simples, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Vocês desculpem o lápis. Para funcionar, vocês vão ter que colocar aqui aspa simples, tanto no nome da camada, como no nome do campo, tá? Do atributo. Vejam que aqui embaixo, onde estava aparecendo em vermelho, né? Expressão inválida, já aparece um preview, ó, pré-visualização, tá? Serra do Teixeira. O programa gera, né, para uma linha qualquer, tá? Só para a gente ver que está funcionando. Se permanecesse aqui em vermelho, significaria que havia algum erro na expressão. Se ele já retornou um resultado, tá? Então quer dizer que a expressão está ok. O que a gente vai fazer agora? A gente aperta aqui o OK, confirma a operação, né? Vai demorar talvez alguns segundos, dependendo do tamanho, né, da base de dados de vocês, tá? Vai demorar alguns segundos, processou, a janela fecha e volta para o mapa. Uma observação que eu quero deixar para vocês é que essa ferramenta, ela abre a camada para edição, tá? Então, vejam que eu não tinha aberto a camada para edição, mas o plugin ele abre, tá? Para edição, para poder inserir a nova coluna. E quando eu dei um OK, ele mantém a camada em edição, certo? Isso é legal, por quê? Porque você tem a possibilidade de abrir a tabela de atributos e verificar aqui, ó, se os dados foram inseridos corretamente. Então vejam que não existia essa coluna microreg, certo? Agora ela existe e está toda preenchidazinha, tá? Então assim, é legal que o plugin ele deixe aberto para edição, por quê? Porque aí o shape não foi salvo. Tá? Então, se você verificar que houve algum problema aqui na inserção dos dados, então é simples, seria simples, né? Seria só você mandar encerrar aqui e descartar as alterações. Então, o shape ele ia voltar para o estágio inicial. Como funcionou direitinho do jeito que a gente queria, então eu vou lá e save, né? Eu fecho para edição. Então, agora ficou legal, né? Eu posso aqui desligar minha camada das microrregiões e agora eu associei para cada polígono desses, tá? A informação de a qual microrregião ele pertence. Então eu tenho lá o nome do município, Belém do Brejo do Cruz, microrregião Catolé do Rocha. Tá? Se eu pegar um outro, São José do Brejo do Cruz, Catolé do Rocha e aí por diante, assim por diante, certo? Município de Patos, Seridó Ocidental, Paraibano e aí por diante, tá certo? A única coisa que vocês têm que ficar atentos é que, como eu falei, as camadas elas têm que estar no mesmo sistema de referência, senão não funciona, tá? Essa operação. E
e vocês escolherem ali qual seria a operação espacial mais adequada para as camadas de vocês. No caso da gente foi o intersect. Por quê? Porque eu quero um município que intercepta cada uma das micro-regiões, tá? Mas poderiam ser outras, poderia ser ele toca, ele tangencia e aí por diante, vai depender da necessidade de vocês, certo? Bom, a dica desse vídeo era essa, tá? Para hoje. Eu espero que essa dica ajude a todos vocês, né? E a gente se vê em breve aí com outras dicas aqui no canal. Lembrando sempre que se essa dica te ajudou em alguma coisa, então não esquece de deixar aquela curtida aí no vídeo e, se possível, compartilhar o canal com seus amigos, tá certo? Para que essa informação chegue ao número maior possível de pessoas, de usuários. A gente se vê então no próximo vídeo. Abraço para todos.